Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do simpósio sobre a biodiversidade da Mata Atlântica pela oportunidade de compartilhar com vocês as minhas experiências de formação coletiva do conhecimento que podem ser aplicadas em qualquer bioma, né? A minha experiência é no Cerrado, mas que pode ser aplicada também na Mata Atlântica. Essa palestra vai ser dividida em 3 momentos. No primeiro momento, no momento a seguir, eu vou apresentar um vídeo que contempla experiências do projeto Miocuçu e projeto Piqui, desenvolvidas no Cerrado da região central de Minas Gerais. No segundo momento, eu retomo nesse formato aqui com vocês para bater um papo aqui e discutir algumas lições que a gente aprendeu nesses 2 projetos, né, que podem ser passadas para outras iniciativas. E no terceiro momento eu me coloco à disposição para responder as dúvidas, as questões que vocês levantarem aqui durante a apresentação. Então vamos lá, vamos ao vídeo? Bom dia, eu sou a professora Maria Auxiliadora Drummond, do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento coletivo adquirido durante o desenvolvimento de 2 projetos de pesquisa e extensão, que são os projetos Miocuçu e projeto Piqui. O projeto Miocuçu, ele começou com a análise de um problema socioambiental muito grande existente na região central de Minas Gerais, e ele teve seu início mesmo no ano de 2004, quando houve uma audiência pública com diferentes setores da sociedade, convocada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para discutir o grande problema socioambiental existente na coleta e na comercialização dessa espécie de Miocuçu, de minhoca gigante, que se chama Rhinodrilus alatus. Já existia na época de 1980 um projeto de combate a essa atividade. Um processo muito repressivo com relação aos extrativistas e comerciantes. E por isso era tão difícil a gente começar a construir coletivamente algum tipo de ciência, né? Porque eles não confiavam na gente. Então a gente era parte das pessoas que reprimiam aquelas atividades. Bom, então passados quase 2 anos, depois do início do projeto, é que a gente começou a ter algum tipo de confiança a partir dos comerciantes e dos extrativistas, e nós conseguimos ir a campo com eles, fazer várias ferramentas participativas para a construção coletiva do conhecimento, por exemplo, um mapa falado que nos mostrou que a espécie ela ocorria em 17 municípios e não em 2 municípios como se sabia antes. E nós visitamos com eles esses 17 municípios. Também a gente não sabia quase nada do ciclo anual de vida da espécie. E a partir de um calendário sazonal a gente conseguiu construir com eles esse tipo de conhecimento, e a gente viu que a espécie, na época das chuvas, ela se encontrava em reprodução e se alimentando, forrageando. E na época da seca, ela estava em estivação. Então isso tudo foram conhecimentos, foram coisas que eles foram nos contando e a gente foi vendo isso coletivamente em campo. Pelo som do sopro, a gente sabe se ela está lá, ou se é buraco de panela, ou se é o carreiro, ou se a panela está vazia. O som é diferente da panela vazia e da panela cheia. Essa seda aí é que elas colocam para proteger ela. Isso aqui é o último barro que ela compra e faz a tapagem. Isso é para a formiga não entrar, cupim não entrar lá dentro. A partir de toda essa nossa história conjunta, agora com muita relação de confiança, nós fizemos em 2006 uma oficina de planejamento participativo para a gente ver o que a gente poderia fazer tendo em vista esse conhecimento adquirido e tendo em vista uma nova avaliação do status de conservação da espécie. Por quê? Ela foi colocada na lista de espécies ameaçadas porque ela ocorria em 2 municípios e ela estava sobreexplorada. Mas a gente não sabia nada sobre a espécie, então ela foi incluída nessas listas por um processo de precaução.
Mas agora a gente já tinha conhecimento bastante para poder reavaliar o status de conservação da espécie. Então, em 2006, a gente fez uma oficina com 83 pessoas, com vários setores, os extrativistas, principalmente de uma comunidade quilombola, cuja atividade principal é a extração do meucçu, que é a comunidade quilombola de Pontinha. Tem poucas pessoas, poucos pais de famílias que talvez não criou a família no ramo de extração de meucçu. Chegamos a um acordo em que não se apanharia o meucçu na época de reprodução, que coincide com o período chuvoso. Os buracos que eles faziam para revolver a terra deveriam ser tampados e não se usaria fogo, porque eles usavam fogo antigamente, para facilitar a identificação de resíduos que identificavam onde é que o meucçu estava no seu período de estivação. Dá para ver que ele tem, assim, é mais recente que aquela cajuína. A gente começou a movimentar essa reavaliação do status de conservação dessa espécie de meucçu. Em 2010, o meucçu saiu da lista estadual e, posteriormente, a espécie também foi retirada da lista nacional. O plano de manejo que nós construímos junto com esses outros setores foi encaminhado pelo Ministério Público Estadual ao IBAMA e ao IEF. No início, teve uma adesão muito grande porque essas instituições participaram de toda a discussão, mas depois que as coisas vão caminhando e recentemente nós tivemos uma posição contrária do IBAMA ao manejo da espécie, sendo, portanto, a atividade ainda considerada caça segundo a legislação nacional. Vai ter que existir uma coisa que dá para levar a comunidade a trabalhar, porque a comunidade parada não produz também. Desde 2006, nessa oficina de planejamento que eu contei um pouquinho aqui, eles nos perguntaram, então, o que nós vamos fazer durante o período de reprodução do meucçu? E aí, com base nisso, iniciamos um projeto que é o Projeto Pequi, através de uma montagem de um calendário sazonal, né, que é uma técnica participativa, onde a gente reconheceu que o período reprodutivo do meucçu ele coincidia exatamente com a frutificação do piquizeiro. E, segundo os comunitários, o piquizeiro era muito abundante no território quilombola, que é situado no município de Paraupeba. Como a comunidade quilombola de Pontinha tem cerca de 2.000 pessoas, cuja atividade é essencialmente a extração do meucçu, nós resolvemos iniciar esse trabalho do Projeto Pequi nessa comunidade. A gente precisava saber um monte de coisa. Primeiro, será que o pequi era abundante? Será que tinha mercado para absorver qualquer produto à base de pequi que fosse fabricado na comunidade? Então isso nos deu uma série de questões e todas as questões compuseram vários TCCs, né? E uma tese de doutorado que foi a tese da Lorena Lana Pinto. Com o auxílio da comunidade, a gente viu quais eram os usos que eles faziam do pequi na comunidade, então a gente descobriu que era um uso extremamente doméstico, eles não usavam para comercialização. Nós iniciamos esse trabalho com eles e depois, numa das reuniões, eles nos falaram assim, mas a gente quer produzir óleo artesanal, será que tem alguém que possa nos ajudar? E a gente descobriu que tinha uma senhora de uma comunidade ao lado, que é a Dona Nenzinha, que ela ensinou com a maior boa vontade do mundo à comunidade quilombola a produção de óleo de pequi. Então essa foi uma das primeiras atividades. Por isso que a gente tem que tirar ele de manhãzinho, quando o tempo está quente, porque se esperar o tempo esquentar, ele derrete tudo de novo, mistura com água. Não taiou ainda, esse aqui também já taiou, que lindo. Que maravilha, tão bonito, né? Logo depois, a gente fez um intercâmbio na região norte de Minas Gerais, onde a comunidade visitou cooperativas da região. Na norte de Minas Gerais tem uma tradição muito maior do que a região central de Minas Gerais na produção, né, de produtos à base de pequi. E eles voltaram muito animados dessa viagem e falaram assim, nós queremos produzir, nós queremos uma fábrica. E começaram
a produzir tanto óleo como a polpa em conserva, doce e outros produtos à base de pequi, com cursos de capacitação que foram desenvolvidos junto com a comunidade. Em 2015, eles tiveram a primeira produção, já com uma marca Pontinha de Sabor. E eles fizeram a sua primeira introdução no mercado, mas no mercado bastante local, em Caetanópolis, que é uma cidade vizinha a Paraupeba. Um pé de pequi no meu quintal, na minha casa, se eu ver cortando, vai dar briga. Então, assim, é coisa que a gente vai defender, porque está servindo pra gente agora e vai servir no futuro. Os meus filhos, meus netos, filhos de outras pessoas, com certeza também. Porque é coisa que não era valorizada e agora a gente sabe que tem um valor enorme. Eu procuro, assim, buscar o que a natureza oferece, né, pra gente, né? Aí a gente tem que utilizar isso pra renda da gente, né? Ah, mas tá sendo bom demais mesmo, todo mundo incentivado, agarrado mesmo, a proteger o piquezeiro, né? Uma ótima oportunidade que nós vamos agarrar com dentes e unhas e do jeito que nós puder defender essa oportunidade, nós estamos adorando. A partir daí, a comunidade foi se capacitando em outros produtos e eles falaram assim, será que é interessante a gente produzir mudas para poder garantir alguns piquezeiros na comunidade para o futuro? E nós desenvolvemos um projeto também com germinação de sementes de piqui. Sempre que a gente visitava a comunidade de Pontinha para conversar com os comunitários ou para fazer trabalho de campo, uma pessoa chamava a gente no canto e perguntava: vocês não sabem fazer muda de piqui? Não tem uma técnica que vocês podem repassar pra gente, né? Ou que vocês já ouviram falar? Porque as que a gente aprendeu são técnicas difíceis, né? Às vezes tem que colocar umas substâncias químicas, às vezes demora demais, dá muito trabalho e a gente não consegue fazer aqui. E foi a partir, né, dessas conversas que nós começamos a pesquisar, né, se não tinha alternativa de produzir muda com sucesso na germinação. A gente tem que plantar, se a gente não conseguir colher o fruto, né, outra pessoa vai colher, vai ficar ali, né, vai seguir em frente, não é tão difícil. Assim foram criados, né, vários produtos, a comunidade começou a expandir o seu mercado. Em 2020, a gente pretende implantar uma tecnologia social na forma de container, ela toda montada, vai ser instalada na sede da Escola Municipal. Ela vai ter tanto uma função de produção como de capacitação de novas pessoas, né, e de multiplicação dessas informações que foram adquiridas durante esses quase 20 anos que a gente está junto às comunidades desde que a gente começou o projeto Piqui e Mioxu. Nós estamos num momento muito difícil, agravado pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, que afetou o Rio Paraupeba, afetou toda a pesca e com isso a venda de iscas. Eu acho que falta um pouco mais de coragem das instituições de simplesmente abraçarem um problema que é quase secular. Foi um processo muito criativo, muito interessante para todas as partes e que a gente acredita ainda que ele vai nos auxiliar a construir uma vida nova para esses comunitários. Salve a carne do sertão, salve o bolo do cerrado, louvo o povo em comunhão, ó piqui abençoado. Vocês viram que o projeto Mioxu já tem quase 20 anos, mas a preocupação com essa problemática socioambiental, ela é bem mais antiga.
Em 1994, o IBAMA ele promoveu o primeiro encontro sobre Mioxu em Paraupeba para discutir informações legais, as questões ecológicas e socioeconômicas e buscar soluções para esse constante conflito, né, que já vinha se arrastando há muito tempo. E vejam que interessante esse depoimento de um profissional do IBAMA, esse que eu vou ler para vocês. Olha bem, a sociedade de Paraupeba, através de seus segmentos sociais e econômicos, está envolvida com a extração e comércio de xanelítio. A questão que se coloca agora é a do IBAMA e instituições federais e estaduais atuando em conjunto com o poder local e a comunidade para buscar soluções concretas e democráticas para o problema. A outra alternativa, mais tradicional e inócua, é a de o IBAMA passar mais 20 ou 30 anos utilizando seus técnicos como capitães do mato, a correr atrás de minhoqueiros pelo cerrado em ações repressivas sem nenhuma eficácia. Isso foi em 1994. Olha bem, nós estamos em 2020, 25 anos, né, depois, basicamente. Então, a questão se arrasta, né, o problema ele se arrasta mesmo. Então, os contatos institucionais com o IBAMA, com o Ministério Público, com o Ministério Público Federal agora, mais recentemente, eles foram fantásticos. O problema é que a gente não saiu do lugar, basicamente, e esse lugar retratado pelo profissional do IBAMA, Alberto Biriba dos Santos, como vocês viram há pouco. E a extração de Mioxu, ela não ocorre só em Minas Gerais, né? Ela é uma prática adotada no país inteiro. Então tem extração de Mioxu no Mato Grosso, tem extração em Goiás, tem em outros locais de Minas Gerais, por exemplo, em Salinas, inclusive, é uma espécie não conhecida pela ciência, mas que é coletada há mais de 20 anos, ou seja, corre-se o risco de perder o Mioxu de Salinas, ou seja, dele se extinguir sem a ciência conhecer. É uma espécie nova para a ciência. Aí a gente se pergunta, será que existem outros exemplos de manejo extensivo, ou seja, de extração na natureza de fauna silvestre no Brasil? E aí eu tenho que fazer um parênteses sobre a minha primeira experiência no Pantanal. Então, eu me formei como bióloga em 1984 e fui contratada nesse mesmo ano para fazer parte do quadro do corpo técnico da Fundação de Desenvolvimento do Pantanal. Aí eu morava numa base de pesquisa do IBDF, na estrada, no quilômetro 111 da estrada de Poconé, lá no meio do Pantanal mesmo. E o projeto que eu entrei era o projeto de manejo de capivaras. E o projeto foi desenvolvido pelo IBDF na época. Então eu entrei para ser a bióloga responsável pelo estudo de dinâmica populacional da capivara, com o objetivo de contribuir para a nutrição, né, do pantaneiro, principalmente do pantaneiro. Isso foi em 1984, mas a legislação que rege e que torna a captura de Mioxu ilegal é a mesma, ela é de 1967, né? E era um projeto que foi concebido pelo órgão federal responsável por essa questão de manejo de fauna na época. Então, olha bem, desde que eu me formei, eu já vivo com essa dualidade, né? É proibido, mas o próprio IBDF estimulava esse estudo para ver se era viável o manejo na natureza. Então, para mim, é sempre estranho isso, sabe? Para quem não conhece IBDF, IBDF é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Ele foi uma das instituições que foram agregadas na época da criação do IBAMA em 1989. Então a pergunta era essa: existem exemplos de manejo extensivo de fauna silvestre no Brasil? Existem.
Por exemplo, de jacarés, né, em unidades de conservação de uso sustentável. Então, em Rondônia, na Reserva Extrativista de Cunhã, por exemplo, existe uma iniciativa de produção de carne e couro a partir de capturas de jacaré na natureza, amparado por uma instrução normativa do ICMBio de 2012. Essa instrução normativa ela tem o objetivo de estabelecer normas para a utilização sustentável tanto de caimã crocodilos, que é a jacaretinga, como o Melanosuchus niger, que é o jacaré-açu, em reservas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável. Eu acho muito interessante essas iniciativas mesmo, eu acho que elas deveriam ser ampliadas, não somente para reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável e florestas nacionais, como para outras áreas, principalmente onde há tradição de uso de fauna silvestre e que pode realmente ser manejada através de estudos científicos que comprovam isso. Então, para mim, esse seria o caso do minhoco-sul. Mas vocês poderiam perguntar, existem unidades de conservação em que isso possa ser feito lá na região? O problema é esse, existe uma floresta nacional, que é a Floresta Nacional de Paraopeba, só que ela tem 200 hectares, é uma área super importante, uma área de cerrado, cerradão, que já está realmente muito ameaçado em Minas Gerais, mas ela tem 200 hectares, ela não suportaria a demanda de minhoco-sus, que é uma demanda nacional. Então, assim, tem outras unidades de conservação de uso sustentável na área, tem APAs, mas essa instrução normativa, por exemplo, do ICMBio, ele não comporta extração em APAs, né? Então, a gente tem realmente eu acho que a gente tem um precedente, mas o IBAMA não considera esse precedente de manejo de fauna silvestre em unidade de conservação, ele não considera que ampara um projeto como o Projeto minhoco-sul. Já que o entrave é a coleta, a captura de indivíduos na natureza, por que não se cria em cativeiro, né? E aí é um outro problema, que já a Universidade de Lavras, por exemplo, ela tentou a criação de minhoco-sus por 8 anos, levando terra de Paraopeba para Lavras, e era a doutora Leia que era responsável e não conseguiu sucesso. O minhoco-sus ele consegue permanecer, né, no cativeiro, né, só que ele não reproduz. Então isso aí é interessante, já teve projetos na Floresta Nacional de Paraopeba, empresas locais tentando fazer a criação também, algumas iniciativas de pequenos proprietários ou até pessoas que têm lotes, tanto na região de Paraopeba, de Caetanópolis e de Curvelo. E eu acho que aqui a gente tem uma resposta dada até pelos próprios moradores locais. Segundo eles, o minhoco-sul anda muito, não para em área pequena. E se chover muito, a minhoca sai da panela, que é a câmara de quiescência, e anda igual uma maluca. Essas foram frases deles. Então parece que ele não consegue sobreviver em áreas pequenas mesmo. Então a saída seria a extração na natureza. Então, finalmente, o que a gente aprende nessa história toda? A primeira coisa é que processos participativos, eles são muito longos. Precisam de financiamento, logicamente, né, de várias instituições para que eles consigam se manter de forma contínua. E é interessante porque os agentes financiadores, eles pedem, né, as soluções em curto prazo. E esses projetos não são assim. Então, por isso mesmo é que várias pesquisas, né, nessa área com envolvimento social, elas começam e param na parte de diagnóstico. Então, tem muita pesquisa desenvolvida nessa área, mas ela não tem continuidade em longo prazo e, por isso, elas se restringem ao período de investigação e não ação. Então, esses projetos realmente, quem quer
começar com projetos desse tipo, de participação social, de formação coletiva do conhecimento, tem que estar disposto a trabalhar por longo tempo, mesmo sem financiamento. E é interessante porque os primeiros contatos com as comunidades, eles levantam expectativas com as comunidades. E essas expectativas, elas às vezes são muito frustrantes, porque o pesquisador sai. Né? E isso aí, da próxima vez que um pesquisador chega, por exemplo, lá, eles falam assim, nossa, não quero saber mais de pesquisa aqui, para quê? Eu estou sendo objeto de estudo, né? Eu não estou sendo parte, né, do estudo que vai me beneficiar ao longo do tempo. Então, isso eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais sedimentadas com essas iniciativas, é essa questão. E quanto mais conflituosa a situação, mais tempo vai ser dedicado. Então, vocês viram, por exemplo, a diferença entre o projeto Minhoque-Sul, que tem 20 anos, e o projeto Piqui, que já está realmente dando resultado, né? A gente já está conseguindo implantar uma fábrica, né? Uma unidade de agroindústria na escola. E o Minhoque-Sul não, né? A gente está lutando desde então, desde 20 anos. Bom, e outra coisa também, continuando nessa história de longo prazo, é que projetos que incluem políticas públicas, essas iniciativas são mais de longo prazo ainda. E a gente percebe que tem muita questão pessoal nas instituições. Então, mudam as pessoas, mudam as representatividades. E aí, quando muda a representação daquela instituição, muda completamente a forma que as instituições lidam com o problema. Então, a gente viu isso na nossa parceria imensa com o IBAMA no início e no final mudaram as políticas internas, né, institucionais, e o parecer hoje é diferente. Então, isso aí é uma coisa séria no Brasil. Os aprendizados são muitos e são inesquecíveis. Muitas pessoas passam, a quantidade de estagiário que já passou pelo Laboratório de Sistemas Socioecológicos, que é o laboratório que eu trabalho, né, na UFMG, e é interessante que alguns ficam mesmo. Então, a Lorena, que apareceu no vídeo, ela fez a tese de doutorado com o projeto Piqui, e até hoje ela está no projeto Piqui, ela já se formou, está dando aula na faculdade, né, que ela trabalha no interior de Minas, e ela continua no projeto Piqui pelo Instituto Sustentar. Teve uma estagiária de iniciação científica, que é a Irla Paula, ela tem, acho que já tem 6 anos que está com a gente, e aí agora entrou no doutorado, e o doutorado dela também vai ser com a comunidade de Pontinha. Então, projetos desse tipo de pesquisação, eles deixam raízes e essas raízes se multiplicam, né? Então, a gente vai formando pessoas e é extremamente gratificante essa oportunidade. Eu acredito que a participação social hoje é levada muito mais a sério, está começando a ser levado muito mais a sério, inclusive dentro do meio acadêmico. No entanto, a gente tem que sair do discurso para realmente ir para a prática. Tem projetos que falam em participação social, várias vezes tem participação em todos os parágrafos, mas quando a gente vê o que é feito realmente, a gente não extrai nada de participação social. Eu acredito que não tem como esperar mais 25 anos, mais 20, mais 30. Aí eu retomo aquela frase que eu li para vocês, do Alberto Biriba, né, de 1995. E eu considero mesmo que o manejo adaptativo é a melhor forma de atuação. Você vai construindo conhecimento à medida que a gente atua para minimizar os impactos atuais que existem, mas de uma forma cientificamente embasada.
E eu vou até citar aqui um autor, ele chama Holling. Em 1978 ele falou o seguinte: por mais que saibamos como o sistema funciona e coletemos dados, nosso conhecimento continua pequeno quando comparado com nossa ignorância. Essa ignorância pode levar a síndromes de viver perigosamente ou viver sem riscos. Então, no caso do manejo de Miocuçu, viver perigosamente para mim seria não fazer nada como está sendo feito atualmente. A coleta continua, a captura continua e continua ilegal. Viver sem risco é uma visão ilusória que a gente tem o conhecimento suficiente. Na verdade, não. O conhecimento vai ser construído. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né, sobre a espécie, tem muita coisa que a gente não sabe sobre quem vive dela também, mas a gente tem que agir. Não dá para ficar tampando o sol com a peneira como se faz nessa situação. Espero realmente que as lições que a gente aprendeu nesses projetos que a gente conversou aqui sejam úteis para a moçada aí, para vocês que trabalham na Mata Atlântica, porque independente do bioma, o que nos importa mesmo é fazer pesquisa que gere ações que sejam importantes para a conservação da biodiversidade e para a sociedade também. É parceria. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição para responder as perguntas, logicamente dentro dos meus limites, né? Dentro do que eu puder responder.